Olá e sejas bem-vindo a mais um episódio do Entre Mundos, o podcast onde falamos da espiritualidade. Hoje vamos pensar no seguinte: espiritualidade não é só ser fofinho, não é só dizer as coisas bonitas e simpáticas. Às vezes a espiritualidade precisa de um pouco de reverência, ativação e um pouco até de algo misterioso que hoje temos para partilhar, não é, Beatriz? Exatamente. Hoje a gente trouxe uma convidada que não negocia a própria verdade e nem está aqui para romantizar. A Yolanda Doroteia, ela é sacerdotisa, taróloga, mentora existencial e espiritual e está aqui para exatamente mostrar uma abordagem disruptiva e original da espiritualidade. Bem-vinda, Yolanda, ao Entre Mundos. Obrigada pelo convite aos dois, é um Obrigado prazer por estar aqui. Boa. Yolanda, o que significa ser uma sacerdotisa? Essa pergunta traz muita responsabilidade, até já estou aqui a pegar no meu tarô. A sacerdotisa é um arquétipo muito profundo, é o arquétipo do mistério, é o arquétipo da bruxa no tarô. E hoje em dia muitas pessoas até usam um bocadinho o nome sacerdotisa para fugir ao verdadeiro significado do que é ser uma sacerdotisa, que é ser uma bruxa. Para mim, eu considero que a sacerdotisa é como se fosse assim o lado light. A sacerdotisa é aquele nome bonitinho que hoje usamos para chamar aquilo que realmente significa o arquétipo, que é o arquétipo. Mas no tarô, ou seja, no tarô, quando sai a carta da sacerdotisa, quando sai essa carta, é símbolo de quê? De recolha interior? O que é que quer dizer quando nos sai essa carta? É uma carta de nós mergulharmos no nosso mundo interno e confiarmos na nossa intuição. É a carta do oculto, é mesmo aquela carta dos mistérios, de nós irmos para o corpo e para o feminino profundo. Okay. É isso que significa. Então, assim, voltando assim ainda para a questão da sacerdotisa, o que isso muda na prática na sua vida? Assim, pelo que você disse, então, ser sacerdotisa é a mesma coisa do que ser uma bruxa, só que a palavra bruxa é uma palavra que assusta as pessoas. Então, é uma forma mais leve de você dizer que é uma bruxa. É isso. Então, o que é ser uma bruxa e o que isso muda na prática na sua vida? Uhum. Olha, ser uma bruxa, na verdade, é ser uma mulher livre. Ser uma bruxa é ser uma mulher selvagem, uma mulher conectada com o próprio corpo, conectada com a própria natureza e com os animais, na verdade. E na prática, assumir-me como bruxa resgata o meu poder pessoal, porque é uma coisa que muitas pessoas ainda têm medo deste nome bruxa. Então assumir este arquétipo, bruxa, é uma coisa assim bastante forte. Tu falas aí de um empoderamento que é muito necessário na nossa altura, neste momento, na nossa sociedade, não é? Porque antigamente, se olhássemos para 50 anos atrás, a mulher estava muito diminuída, muito reprimida também. Tu agrada-te trabalhar este lado, não é? Ou seja, de revolucionar, de fazer as pessoas quebrarem padrões e paradigmas. Agrada-me muito. Na verdade é o meu propósito de vida. É resgatar esta força da mulher. Okay. E você tem um grupo, né, que você tem agora de mentoria das sacerdotisas. O que você traz assim para esse grupo? Você ensina magia? Você ensina coisas nesse universo? O que você traz exatamente? Na verdade é o meu curso de tarô e neste momento é a turma da sacerdotisa, porque dentro de cada curso eu ativo um arquétipo específico. Nesta turma específica da sacerdotisa, nós estamos a ativar este arquétipo da mulher conectada com a sua intuição, com o seu corpo, com a sua mediunidade, com a sua bruxice. Na verdade eu não ensino sobre fazer magias, claro que eu ensino que as magias estão dentro de nós, na verdade as magias é a conexão com os 5 elementos da natureza e não necessariamente eu sou aquela mentora que vai ensinar coisas com velas e com ervas e assim, porque eu ensino mesmo as minhas alunas a se empoderarem da magia do próprio corpo e da conexão com a natureza, sem estar assim super ritualístico. E como é que faz isso? Como é que eu ensino? Como é que a pessoa recupera o próprio poder pessoal através do próprio corpo e da natureza? Olha, eu acredito muito que o poder pessoal recupera-se no autorrespeito radical pelo próprio corpo. Nós mulheres e homens, não é? Nós ouvimos a nossa intuição. O que é isso, a intuição? Parece uma coisa assim às vezes um pouco... Abstrata. Abstrata, exatamente. Mas a nossa intuição é
a nossa conexão com o corpo. O nosso corpo já sabe a resposta, o nosso corpo já sabe tudo. Então, quanto mais nós nos conectamos com o nosso corpo, quanto mais nós respeitamos o nosso corpo, mais nós resgatamos o nosso poder pessoal, especialmente para nós mulheres, que fomos acostumadas a fazer coisas sem querermos, a dizer aquela sim. questão depois, e muitas vezes essa obrigação chega até à intimidade também, não é? Que as mulheres eram subservientes e tinham que fazer quando o homem quisesse e às horas que os homens quisessem, e acabavam por também não se conectar com o seu próprio prazer. Eu sei que tu falas muito sobre isso também, não é? Isto também é uma área que tu trabalhas com as pessoas, a intimidade, relacionamentos, sexualidade? Sim, também. E de que forma é que tu trabalhas isso? É com alguém individual, mais com as mulheres, ou também trabalhas, se for preciso, com um casal, no sentido de eles desbravarem caminho neste sentido de eliminar essas restrições ou, sei lá, padrões morais também, né, que as pessoas transportam ainda? Olha, a maior parte das minhas clientes são mulheres, porém também trabalho com homens. Ainda não estou a trabalhar com casais especificamente, mas é possível. Okay. Mas trabalho com as mulheres e, portanto, de uma forma assim super disruptiva, o que eu faço muito é libertar as pessoas da culpa que sentem pelos seus instintos naturais e selvagens. Acho que isso é muito uma característica. Isso é muito bom. Já há pessoas que acham que se as pessoas derem voz a esses instintos selvagens naturais, a sociedade vai ser uma maluquice, não é? Sim. Como é que tu desconstróis isto para as pessoas? Não é? Porque as pessoas vão andar aí em cima umas das outras, não é? Pinar aí por todo o lado, como é que é? Como é que tu, ou seja, o que é que tu defendes e o que é que tu ensinas às pessoas sobre isso? Sim. Sobre essa objeção, de certa forma. Olha, eu ensino que todo esse sentimento de culpa e essa restrição, essa castração, essa domesticação vem muito devido ao patriarcado e à igreja, não é? Essa perseguição, esse controle do corpo do ser humano, principalmente o corpo da mulher. Então eu ensino muito que vem daí. Primeiro vamos à origem, olha, isso vem daí, isso não é teu, esse medo não é teu, essa culpa não é tua. E depois utilizo muito ou seja, tento desconstruir ali muito a culpa da pessoa sentir aqueles medos e restrições, não é? Exatamente. Então é por isso que você diz que a verdade sobre as relações raramente é confortável? Sim, é verdade. É por isso? Estás a falar de que é de instintos que as pessoas possam ter? Sim. A verdade sobre as relações raramente é confortável porque a maioria das pessoas vive numa mentira, vive numa fantasia. Ainda há uma semana atrás eu tive uma cliente que falou que estava a viver uma situação e essa situação, a terapeuta dela dizia que ela vivia uma fantasia. E na minha sessão, essa cliente conseguiu verbalizar que a verdadeira fantasia que ela vivia era a própria relação e não essa outra coisa. Portanto, essa outra coisa que era super visceral. Portanto, é isto que eu acredito, que às vezes as pessoas vivem realmente numa fantasia. Pois é, você fala isso, né, assim, que o casamento muitas vezes pode ser uma ilusão, a ilusão ser o casamento, né, e não outras coisas. Em que momento o casamento vira uma ilusão? Em vários momentos, né? Às vezes no princípio, às vezes no meio, às vezes no fim. Mas deixa-me completar para nós levarmos aqui o nosso ouvinte, porque assim, eles estão se calhar aqui a escutar, as pessoas aí em casa, e gostava que vocês entendessem o seguinte: quando estamos a falar de amor e de relacionamento, não estamos a falar da mesma coisa. As pessoas juntam tudo no mesmo saco, não é? Mas amor é uma coisa que é sempre 100% livre, sempre 100%. Isso é o amor. Depois há o relacionamento, que é os compromissos que nós fazemos de acordo com aquilo que queremos estabelecer com uma determinada pessoa. Por exemplo, se nós elevarmos a honestidade acima de tudo, se a pessoa parte desse princípio, já ajuda a que as pessoas com o tempo não transformem o relacionamento numa limitação da expressão dos nossos instintos amorosos. Depois há outra parte, que é quando vem, eu li há muito tempo, sem querer aqui alongar muito, mas eu li há muito tempo o livro Conversas com Deus, e também no meu livro que escrevi agora há pouco tempo eu falo um pouco sobre isto. Há coisas que matam o amor, que as pessoas usam no relacionamento, são as coisas que mais fazem no relacionamento, que é as necessidades, as expectativas e os ciúmes que mais matam o amor dentro desses relacionamentos. Então, para voltarmos à conversa e para que as pessoas percebam, estamos a falar aqui de a partir de que momento é que a pessoa, tendo o amor livre, começa a tentar se enfiar num relacionamento e a limitar aquilo que são instintos naturais. Porque, na verdade, se a pessoa tiver sempre a honestidade para quem tem a pessoa ao lado e se souberem sempre decidir todos os dias se ainda querem estar juntos, deixa de haver eu estou contigo até morrer.
porque isso é que é depois a promessa que se faz, que não é uma promessa que possa ser feita na verdade, não é? Ou seja, todos os dias tu tens que reavaliar, e assim é bom, porque tu reavalias o teu casamento todos os dias, não é? Concordas com isso? Concordo. O que é que podes fazer de comentário em relação a este monólogo todo que eu disse agora? Concordo perfeitamente. Para mim o amor é a coisa mais selvagem e imprevisível que existe. Quando nós tentamos controlar e prever o amor e garantir, o amor tem que ser assim, vou ficar contigo para sempre, nós já estamos a viver algo que não é o verdadeiro amor. Então eu super concordo contigo que esse tipo de contratos e as promessas, na verdade, não podem realmente existir se nós queremos viver um amor verdadeiramente livre e honesto. Mas não quer dizer que as pessoas não estejam até juntas num casal, num relacionamento monogâmico a vida toda. Claro. Dessa forma, não é? Sim. É preciso entender de que forma é que se limita, não é? Sim, pois, é isso, é interessante. Porque, inclusive, você sai de uma acomodação, né? Que aquilo ali está garantido, que é para a vida toda e tudo mais, então vamos continuar aqui sem trazer frescor, sem lutar, sem, né, trazer coisas boas para a relação ou novas, né? Mas tu deves, desculpa interromper, mas tu deves enfrentar muitas restrições morais e ideológicas quando entras neste campo, não é? Não tens pessoas de vez em quando, não sei o quê, és uma maluca e tal. Não te interpretam dessa forma ou não? Sim, mas sabes o que é que eu sinto? Mesmo muito sinceramente. Eu até fiz um post que dizia que há 3 tipos de pessoas: as que amam o meu perfil, as que são neutras, né? Neutras e as que sentem muito trigger. Mas as que sentem muito trigger são aquelas que alguma coisa bate na verdade lá, dela sim. mesma, né? Eu não recebo assim muito hate, por acaso, não, porque na verdade eu falo sobre amor, porque é que eu ainda não recebi assim muito hate. Não, desculpa, fala, sim, ainda não recebi assim muito hate, mas os tipos de comentários que eu recebo são pessoas que vivem, isto, mesmo honestamente, com todo o coração, são pessoas que vivem em relações longas, frustradas e que já estão mortas, que comentam a tentar dizer que não é bem assim, mas elas próprias já não estão bem, porque quem está a viver uma relação feliz não vai comentar o meu post. Sim, são opções, exatamente. Quem está bem na relação não vai discutir comigo. Tem um tema que você entra, que para mim é o mais polêmico de todos, né? Ainda mais para a sociedade portuguesa, que é bem tradicional, que você fala sobre a monogamia. Fala um pouco sobre isso, assim. Monogamia por que você acredita? Não, ela fala que ela não acredita na monogamia. Então, assim, por que você fala isso? E exatamente por quê e de que forma? Olha, eu acredito na monogamia e no amor livre, na verdade, mas com parâmetros assim bem definidos. Portanto, acho que não é para toda a gente, na verdade. Eu acho que uma pouca percentagem da população mundial é verdadeiramente monogâmica, é a minha crença, e o resto são pessoas que vivem muito condicionadas pelas crenças da culpa e do pecado e reprimem-se a vida toda. É o que eu acredito. Sim, eu consigo também perceber o porquê, porque as pessoas têm esta dificuldade de perceber os seus instintos primários, não é? Porque eles existem, e depois como transformar esses instintos primários numa coisa útil. E vou dar um exemplo muito prático. Muitas vezes vocês conhecem pessoas, não é? Homens, mulheres, e há sempre uma certa dose de apaixonamento quando nós conhecemos pessoas, não é? Se nós soubermos transformar isso numa coisa funcional, até é positivo, mas depois as pessoas que têm dificuldade em se conhecer e tenham num ponto bem evoluído vão sempre baralhar tudo e vão sempre transformar. E depois temos as pessoas que estão dentro de um relacionamento que usam o parceiro ou a parceira para preencher lacunas que têm e, portanto, o que é que resta? Resta uma percentagem pequena de pessoas ou que lida bem com um relacionamento aberto, o que é o mais difícil tendo em conta aquilo que nós herdamos do ponto de vista moral, ou pessoas que simplesmente já evoluíram ao ponto de serem honestas 100% uma com a outra, e enquanto essa honestidade for clara e óbvia e as pessoas quiserem continuadamente escolher estar juntas todos os dias, a coisa corre bem. Não é? Porque é aqui que está a grande diferença. Eu costumo dar um exemplo, que eu gostava de ouvir o teu comentário, que é, quando nós pensamos que o nosso cônjuge nos vai trair, né? E eu pergunto, mas trair a mim ou trair aquilo que a pessoa quer fazer? Se nós invertermos isto, as coisas já vão para outro ponto. E depois pensarmos sempre assim, quando a nossa mente começa a fazer essa rasteira. Então, so what? Pensarmos sempre assim como? So what? Whatever. E se for? Porque isto tira
o problema do ciúme, que é um problema que faz com que as pessoas depois se tornem possessivas ou seja, há uma maneira de viver a monogamia que ao mesmo tempo deixa a porta aberta à não monogamia, se é que faço entender. Nós temos que andar aqui numa espécie de limbo para conseguir equilibrar tudo isto, porque por um lado a nossa natureza é não monogâmica, é a natureza biológica, as pessoas vão copular por instintos primários, mas depois temos a nossa herança cultural, a nossa necessidade de segurança e de estabilidade, também não gostamos muito da mudança, nem muita confusão, e isto tudo entra aqui em conflito, não é? Sim. Eu vou contar uma história pessoal sobre a questão do ciúme e sobre o medo de ser traída. Quando eu há uns anos atrás tinha uma relação com um namorado meu, éramos monogâmicos, e eu tinha muito medo de ser traída, eu era muito insegura e pegando aqui nesta tua expressão, so what? E eu lembro-me de estar a fazer assim um exercício de autorreflexão em que eu tinha tanto medo, e então fui com o meu medo até ao fim. Tipo, Yolanda, vá, bora. Qual é o teu medo? Ser traída. Ok, mas ser traída é só a ponta do iceberg. Qual é o verdadeiro medo? Tenho medo, não. Qual é o verdadeiro? E fui. O verdadeiro medo de ser traída era, se eu for traída significa que ele não vê o meu valor. E encontrei a minha crença, então eu tinha medo que ele não visse o meu valor. Então eu comecei a criar uma autossugestão, como falámos há pouco, que foi: aconteça o que acontecer, o meu valor é intocável. Aconteça o que acontecer, o meu valor é intocável. Aconteça o que acontecer, o meu valor é intocável. E isso foi o que me deu confiança e segurança para hoje poder viver livre, qualquer tipo de relação, e poder, não quer dizer que o ciúme não existe, o ciúme é uma condição humana, até às vezes os cães têm ciúmes uns dos outros, supostamente, não é? Mas deu-me esta segurança de que nada vai tirar o meu valor, logo não preciso de ter aquele ciúme, ter aquele medo de ser traída. Então, você fala sobre o empoderamento radical. O que é o empoderamento radical? Essa pergunta é incrível. Olha, o empoderamento radical, primeiro, é assumirmos a autorresponsabilidade radical pela nossa vida, termos autorrespeito radical pelos nossos desejos, pelo nosso corpo também. É muita coisa. Aprender a ser humilde, ter humildade, aprender a sustentar o desconforto também é o empoderamento radical, que muitas pessoas evitam mesmo nesta questão da fuga, nas relações. Às vezes ter uma relação monogâmica é uma forma de evitar sentir o desconforto, e ter uma relação livre também é uma forma de evitar sentir o desconforto. Eu acho que no geral o ser humano não está muito pronto para sentir desconforto, então eu acredito que o poder pessoal, o empoderamento radical, é a nossa capacidade de sustentar desconforto no corpo. Não no sentido de, vou enfrentar coisas super difíceis e vou viver uma vida de esforço e sacrifício super masculino. Não é isso. É ter a capacidade de saber, aconteça o que acontecer, o meu valor é intocável. Então, como é que você tem paz com esse desconforto? Você consegue manter a paz com o desconforto? Sim, eu também falo sobre isso. Olha, a paz no desconforto é nós aprendermos a viver sem drama. Nós aprendermos a viver a vida sem estar na vítima. Aconteceu-me isto. Ok, aconteceu-me isto. Não é aconteceu-me isto, que drama, e agora o que é que eu vou fazer? É sustentar. Aconteceu, é um facto. Fui traída, fui roubada, fui enganada, fui humilhada. Para mim é isso. Sim, ou seja, sempre que acontece algo que a pessoa não está à espera, há sempre um momento de choque, mesmo que a pessoa esteja muito evoluída e preparada para todas as mudanças, não é? Há sempre um momento de choque, a pessoa tem que lidar com esse luto. Agora, a diferença é encarar aquilo com o significado daquilo, destruir-me, aquela pessoa fez-me isto, aquela pessoa fez-me aquilo, ou dizer assim, ok, pronto, bora lá encaixar isto e vamos lá para a frente, não é? Por isso é que há pessoas, eu vi muitas pessoas umas que lidavam bem com esses acontecimentos do passado e outras que nem por isso. E sobretudo para um homem, tu consideras que um homem que ser traído tem mais dificuldade em ultrapassar do que uma mulher? Sim. Porquê? Porque o homem tem um órgão muito grande, que é o ego. Yeah. A mulher também tem, mas o homem fica assim muito sentido, e na verdade, biologicamente falando, a mulher está muito mais pronta para lidar com a dor
emocional do que o homem. O homem, em termos de dor, não consegue sustentar tanta dor, tanto desconforto. Portanto, até a maior taxa de suicídios do planeta é de homens, porque os homens não conseguem simplesmente aguentar. E você não acha que isso também tem um pouco a ver com essa sociedade patriarcal que a gente vive, cultural, assim? Isso é cultural? Sem dúvida. O homem está treinado para não ser fraco, não sentir dor, não ser vulnerável, não ir à escuridão, não ir às profundezas, tem que estar sempre a trabalhar, ser produtivo. É também o instinto da sobrevivência que tomou conta da parte masculina durante muito tempo, não é? O homem tinha que ir fazer trazer alimento para casa, senão a família morria à fome. Quer dizer, na natureza está isto, no pior dos cenários, claro que havia homens que viviam bem, não é? Este instinto de perseguir estava presente muito mais no masculino do que no feminino. Sim. E então nas pessoas que tu encontras, por exemplo, qual é a maior dificuldade que tu achas que as pessoas têm para encontrar o seu poder e a sua bruxa interna? Onde é que vejo a maior restrição? Olha, aquilo que eu tenho sentido ultimamente é que as pessoas estão mesmo desconectadas do próprio corpo, por vários motivos. Pela falta de presença no corpo, pelas distrações, seja todo o tipo de distrações no telemóvel e outro tipo de fugas externas também. As pessoas desconectam-se muito do próprio corpo, e ao desconectar-se do próprio corpo, desconectam-se dos instintos, desconectam-se dos medos às vezes, desconectam-se dos desejos, desconectam-se das paixões, dos sonhos. Então eu acredito que atualmente é assim a maior dificuldade que eu vejo, são as pessoas terem verdadeira conexão ao corpo e àquilo que realmente estão a sentir, mas de uma forma enraizada, porque depois temos aquelas pessoas, eu estou a sentir, mas super desenraizado, é um sentir quase lá dos astros, não é? E o verdadeiro sentir é físico, todas as nossas emoções são efeitos químicos no nosso corpo. Portanto, estar mesmo ancorado na terra, eu sinto que é uma das maiores dificuldades que nós vivemos hoje em dia. As pessoas andam a perseguir ideais muitas vezes, não é? Ideias, fantasias, cá está as fantasias que têm. Sim. E a persegui-las e a pensar, como é que eu consigo isto, aquilo que eu idealizei e tal, e se calhar é assim, então vou fazer assado. São shortcuts, não é? Acredito até que as pessoas, a maior parte delas vivem sonhos e desejos que nem são delas, foram implantados. Por exemplo, o filme da Cinderela, que todas nós vimos e todos nós em criança. A Cinderela é convocada para o reino, o príncipe vai escolher a mulher mais bela do reino. Portanto, as mulheres têm que se pôr todas super belas porque elas vão ser escolhidas pelo príncipe, ou seja, está aqui, a mulher depois programa-se desde pequenina que tem que competir com outras mulheres para ser a mais bela e para ser a escolhida. E para casar com o príncipe. Com o príncipe. E é o homem que escolhe a mulher. É o príncipe que escolhe, não é ela. Só que a verdade é que é a mulher que escolhe. Estava a pensar, vai lá que a nova geração já não vê muitos filmes da Disney. Não, e é muito importante assim pensar, né? Esse desejo, esse sonho é meu ou é dos outros e eu estou perseguindo ele porque os outros têm esse desejo e eu acho que eu tenho que ter esse sonho, esse desejo, né? Total. Agora, olha só, você trouxe um tarô lindo, né? Sim. Assim, pra gente aqui. E você diz que o tarô é uma ferramenta multidimensional. Por quê? Olha, o tarô, essa pergunta é assim super forte. O tarô é uma ferramenta multidimensional porque, na verdade, o tempo não existe. Passado, presente e futuro são dentro do agora. E quando nós vamos consultar uma pergunta ao tarô, quando nós vamos perguntar algo sobre o futuro no tarô, na verdade nós não estamos a ir ao futuro, porque o futuro não existe, em essência nós estamos a ir ao agora, mas é um bocado um paradoxo, mas como é que estamos a ver uma coisa do futuro que está a acontecer no agora? É exatamente isso, o futuro está a acontecer no agora. Então quando nós vamos fazer uma pergunta ao tarô sobre o futuro, na verdade nós estamos a perguntar à nossa versão do futuro e estamos a receber o conselho da pessoa mais incrível, que é uma versão que já existe no futuro nossa. De que forma você sabe quais versões você está... Como é que você conecta a versão X ou Y do seu futuro com o tarô? Depende da energia que a pessoa está no momento? Entendeu a minha pergunta? Pode repetir. Como é que você tem as realidades paralelas, né? Você está se conectando ao teu futuro, né? E aí você está falando do teu perfeito. Está mais vivo, exatamente, assim, mas como é que você
Como é que o tarô acessa o futuro X ou Y? Qual é essa diferença? É através da energia que a pessoa está no momento, energia que ela emana, e aquilo traz ela uma ligação com um determinado futuro possível? Na verdade, eu sou aquele tipo de taróloga que a cliente pergunta assim: Yolanda, eu quero saber se eu me devo divorciar ou não. E eu não digo se ela se deve divorciar ou não. Eu digo assim: olha, vamos tirar 2 caminhos. Continuares casada e divorciar-te. E és tu que decides. E então o tarô mostra as 2 linhas do tempo possíveis. Ela continua casada. O que é que acontece? Ela separar-se. Por exemplo, e a pessoa é que decide. Depois posso, claro, tirar ali uns conselhos. Olha, está aqui o conselho, mas o tarô não me diz, a não ser que realmente seja essa a pergunta, mas eu quero saber o conselho. Mas eu sou esse tipo de taróloga. Isso é muito interessante, porque assim, exatamente a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, se você chega e o tarô diz uma tendência, por que se eu mudar alguma coisa ali, eu mudar a minha energia, eu mudar a minha forma de vibrar, eu não vou mudar aquilo que o tarô está dizendo? Claro, exatamente claro essa é a minha pergunta, mas né? Mas mudas, obviamente que sim. Tudo o que o tarô ou qualquer outra ferramenta divinatória lê é aquilo que está à tua frente se tu continuares por este caminho. E na energia que você está vibrando naquele momento. Às vezes o tarô ali. só te diz aquilo que tu precisas ouvir para tu mudar já rapidamente para outro sítio. De timeline. Total, é isso mesmo. Muito bom. Pode aparecer e dizer: olha, vai-te acontecer uma porcaria. Ai, vou já mudar tudo. Pronto, já não vais. Isso aí. E como é que o tarô pode ser uma ferramenta de empoderamento pessoal? É exatamente por respeitar o livre-arbítrio e a autorresponsabilidade de cada pessoa. Exatamente por o tarô por eu acreditar que o tarô não deve ser usado dessa forma exclusivamente divinatória, mas sim como um conselheiro, sim como um orientador. É como se nós fôssemos ali pedir um conselho e uma orientação. O tarô dá-nos o conselho e a orientação, nós cumprimos se quisermos. Vai ser bom, porque estamos a recorrer a esta ferramenta incrível. Mas eu acredito que o tarô é também uma ferramenta que serve, exatamente como o Pedro estava a dizer, para espelhar a nossa realidade. E às vezes o tarô coloca-nos à frente coisas que nós não conseguimos expressar, mas estão ali nas cartas, através de símbolos arquetípicos, universais. Portanto, a pessoa às vezes só precisa de ouvir aquilo que ela própria não está a conseguir expressar. E o tarô faz isso, então devemos recorrer ao tarô assim, desta forma de conselho e direção, e não da forma de como é que vai ser o meu futuro, o que é que eu... Pois, enfim. As pessoas também desconhecendo, cá está os mecanismos, e se vocês não conhecem em casa, comprem o livro Deus Quer Falar Contigo, que é onde eu explico os mecanismos da criação do universo, porque existe uma relação entre aquilo que eu potencio, entre a minha essência querer se expandir numa direção, e depois o futuro imediato, que é aquilo que as cartas conseguem ler e os médiuns também conseguem prever, tendo em conta aquilo que já está em vigor. Às vezes não há muita alteração e até consigo olhar 1, 2 anos, 5 anos no futuro, que provavelmente vais por este caminho e aqui não vai mudar muita coisa, porque pronto, sendo tu quem és, tendo a tua vida assim, isto também está aí na direção certa, portanto não há aqui muita chance disto mudar. Ou para outras pessoas é preciso muita coisa mudar hoje. Eu ontem estava a falar com uma amiga justamente nesse sentido, que ela tem uma quantidade de coisas para mudar e a pessoa do futuro, e eu pronto, com a minha mediunidade também a vi, está a reclamar com ela. Porque está a dizer assim, pá, eu não consigo entrar assim. É engraçado que depois, cara, a nossa mediunidade, isto vem tudo de formas simbólicas, né? E é engraçadas às vezes. E é isso, não é? Ou seja, tu sentes que aqui na vida nós estamos em constante evolução e mudança e que a estagnação é o sinónimo de andar para trás ou não? Não, estagnação não é andar para trás, a estagnação é ficar no mesmo sítio. Mas sinto que o grande objetivo da vida é a expansão. Mas também já estou numa fase da minha vida em que eu acredito que não é para todos. Ou seja, há realmente almas que não vieram viver propósitos de... Claro. Portanto, sabes, até é um bocado meio tabu que eu vou dizer, porque na indústria até do desenvolvimento pessoal vende-se muita ideia de todos viemos com um propósito grandioso e todos temos que ser líderes. Mas, por exemplo... há pessoas que não querem ser líderes. Não, há pessoas que... e é o propósito delas, é não ser líderes. E então estou um bocadinho nessa fase de... realmente cada um tem o seu propósito e não podemos estar a julgar quem é que está na estagnação, quem é que não está. Eu sou uma pessoa que não gosto de estagnação nem de estabilidade. Gosto de crescimento, gosto de mudança.
Um conceito até que eu costumo trocar e ensinar aos meus clientes a troca, quando eles me dizem assim, eu quero estabilidade, eu quero uma relação estável, eu quero coisas estáveis, eu digo sempre, olha, queres estabilidade ou segurança para enfrentar a instabilidade da vida? E eles dizem, quero segurança, porque a segurança é interna, a estabilidade é externa, é uma coisa que vamos perseguir a vida toda e nunca vamos lá chegar. Pois é isso, não podemos controlar o que está fora, né? Exato. Mas eu há bocado quando falava de estagnação ser sinónimo de andar para trás, é porque por vezes sinto e vejo dessa forma que a vida está sempre a levar-nos numa direção. Ou seja, quando tu estagnas, a vida continua a andar para a frente, é como se nós estivéssemos puxados para trás no fluxo da vida. Porque as pessoas dizem, eu estou bloqueado. Não estás bloqueado, estás a andar para trás porque estás a atrasar em relação a uma coisa que não para. Porque quando a vida tem cosmicamente coisas que entram, assim, olha, agora Yolanda tens que vir ajudar pessoas. Imagina se tu há 5 anos atrás, ou há 10, decidisses, não vou mais fazer isto, vou fazer outra coisa. E olha, vou trabalhar noutra coisa qualquer. Provavelmente haveria uma força que te queria empurrar, né? E à medida que o tempo passava, tu ias ficando cada vez mais atrasada, estando estagnada num sítio, percebes? Sim. E então nesse ponto de vista, o que é que tu recomendas que as pessoas façam, sobretudo aquelas que têm neste momento que andar para a frente? É uma pessoa que está aí que tenha que mudar, eu tenho que mudar, tenho que fazer coisas, o que é que tu recomendarias a essas pessoas? Eu recomendo parar de resistir, ou seja, vou trazer aqui 2 conceitos. Fala-se muito do merecimento, hoje em dia, mas eu acredito que o merecimento é uma coisa, se calhar, para uns não é assim tanto, mas é um bocadinho facilmente de trabalhar, porque merecedores já todos somos. Aquilo que as pessoas precisam de aprender a fazer é permitir-se viver essa versão, que já lá está, à espera, a reclamar, tipo, despacha-te, bora. E como é que a pessoa se permite, na prática, viver ou acessar aquela versão? Eu acredito que é parar de resistir às coisas. Acho que é mesmo por aí. A permissão vem com parar de resistir àquilo que já está ali à nossa frente. Parar de estar a dizer não à vida. Parar de estar ali a lutar contra a vida. Lá está, essa força. Porque a pessoa também faz força para não ir. As oportunidades estão ali, o flow. A vida está-lhe a dar a mão. A vida conduz. Mas a pessoa está tipo, não. Não quero. Então é tipo soltar a resistência. Sim. Você faz uma correlação muito bacana entre o tarô e a astrologia, né? Como é que explica isso um pouco pra gente? Como é que você faz isso? E por quê? Olha, na verdade, a astrologia não é a minha temática. A minha temática é o tarô, mas aquilo que eu faço às vezes é trazer os elementos do tarô conectados aos elementos da astrologia. Como planetas e signos, né? Planetas e signos, exatamente. Mas a astrologia não é a minha temática. Mas como eu sei que eu tenho algumas alunas que gostam também da astrologia, os arquétipos do tarô estão interligados com os arquétipos da astrologia também. Então é nessa base que eu trago essa relação. Então, dá um exemplo pra gente, assim, pega um arquétipo e correlaciona, só pra gente entender. Olha, assim, por exemplo, aqui a carta do Sol é o próprio Sol do tarô. A carta da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa é a Lua. Exatamente, a carta da sacerdotisa. Deixa só ver. Exato. A carta da sacerdotisa é a Lua. A carta de. Por quê? É isso, a carta da sacerdotisa é a Lua. Porque está associado ao feminino profundo, aos mistérios, à ciclicidade, ao oculto, ao mergulho interno. A Lua também é aquele arquétipo feminino profundo. A Lua são as nossas emoções e o feminino, né? Sim, e aí está intimamente ligado. E você faz uma ligação também com um signo específico? Ou seja, portanto, neste caso é a Lua, mas há aqui outros que são signos também. Portanto, temos a Lua e os planetas. Portanto, temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e temos os próprios planetas. Temos 12 planetas e temos 12 signos e 10 planetas com o Sol e com a Lua. Então, os 22 arcanos do tarô têm relação direta com esses signos e planetas. Portanto, da astrologia. Bacana isso. Sim. E você não quer fazer uma leitura pra gente? O que você acha que você poderia fazer aqui pro programa? Ou o que você sente, assim, quando você pega o tarô e... Não, mas para o programa já fizemos uma vez. Faz para outra coisa, faz para ti. Consegues fazer sem... Consigo. Pro público, para mim, pro Pedro, enfim, o que você sente? Como você quiser. Público, então, para o público. Então, para o público.
que eu sinto de trazer é, pegando aqui nisto que tu trouxeste da permissão, o que é que as pessoas precisam de se permitir neste momento? O que é que acham? Boa, Ótimo. Fantástico. É o que Tira você uma sentir. carta? Sim. Bora. O que é que as pessoas precisam de se permitir neste momento da vida delas? Pronto, então vamos lá. Ai. Olha, Hierofante, mostro para algum lado? Para ali, se quiseres. Okay. O Hierofante é a carta do estudo, é a carta de nós continuarmos a estudar e termos assim um grupo, uma egrégora. Portanto, as pessoas precisam de se permitir entrar em comunidades, entrar em escolas, entrar em academias, no caso, para poderem nutrir-se da força de outras pessoas. É uma carta de ter algum mentor. É importante que as pessoas se permitam aprender com alguém mais experiente, com alguém que sabe daquilo que elas precisam de aprender. O Hierofante é a carta do mentor, da escola, da instituição e do grupo. Então é um momento de se permitirem estudar, aprender. Boa. Que lindo, porque isso tem a ver com expansão da consciência, né? Que é o que a gente prega aqui no programa. E se tu aí em casa estás-te a perguntar se esta carta é para todas as pessoas que estão a ver o programa, sim, se tu chegaste até este momento e viste esta carta, garantidamente isto é para ti. Porque as pessoas que não precisam desta informação não estarão cá. Exatamente. Porque isto é assim, né? Nós temos É vários isso. programas e as pessoas vão encaixar com os programas certos que precisam para receber, não é? Exatamente. Até porque o tarot funciona pelo princípio da sincronicidade, ou seja, tudo Claro. acontece no momento certo para a pessoa certa. Não há coincidências. Não há coincidências, é isso mesmo. Isso. E para terminar, Yolanda, fala de uma pessoa que está querendo se empoderar, né? Está buscando esse poder pessoal que você tanto prega. Por onde ela começa? Por onde ela começa? Pelo meu curso de sacerdotisa. Sem dúvida. Eu estava a pensar nisso. Ter um mentor vai ajudar. Um verdadeiro mentor. Não é alguém que diz umas coisas bonitas, mas o verdadeiro mentor é muito importante. Mas se a pessoa quiser fazer esse processo sozinha, uma das coisas que eu defendo mais importantes do empoderamento é a soberania. A pessoa sentir que também é suficiente sozinha. Ou seja, largar as dependências. Claro que o mentor é maravilhoso, mas numa ótica não de dependência, de vou aprender algo, esta pessoa tem algo para me ensinar, mas a pessoa vai me dar e eu vou ser soberana. Eu não vou ficar dependente do mentor. Então eu acredito que o primeiro passo para as pessoas se empoderarem é realmente trabalharem a crença de que elas conseguem suportar aquilo. Porque acredito que o desempoderamento está muito vinculado em não consigo lidar com isto, não consigo suportar, não posso, não vou conseguir suportar. Não, vais lidar com isso, tu és capaz. Sim, porque cada coisa que chega à vida da pessoa é porque a pessoa consegue lidar, senão não chegaria à vida dela, não é? Total. E as pessoas acreditam muito que não vão conseguir lidar. É porque neste mistério, não é? Eu sei que às vezes pode ser difícil para as pessoas entenderem, mas tem as coisas muito graves que acontecem na vida da pessoa. Nós não sabemos o que é que isso está a tentar provocar na vida da pessoa ou o que é que a pessoa acordou antes de nascer para vir desenvolver e desbravar. Mas tirando, aqui 1% de coisas mesmo muito graves que aconteçam, 99% são as coisas comuns da vida das pessoas, onde as pessoas, não quero lidar com isto não é para mim e tal. Mas se isso está na tua vida é porque tens que aprender qualquer coisa com isso, não é? Uhum. A maior evidência disso, até só para concluir aqui o raciocínio, é a quantidade de pessoas que recorrem, por exemplo, a antidepressivos sem necessidade nenhuma, podendo perfeitamente ter a consciência que vão conseguir lidar com aquilo, sentir a dor e ficar ainda mais resilientes, mas não, a própria sociedade, a própria indústria farmacêutica faz assim uma lavagem cerebral nas pessoas, os próprios médicos, tu estás muito mal, toma, pronto, fica aqui com antidepressivos. Então as pessoas perdem a resiliência de lidar com a dor, com as situações. Eu acredito que está aí, a pessoa é capaz. O que tu estás a dizer é que muitas vezes, porque as pessoas têm problemas e não conseguem nem lidam com eles, acabam por ter que arranjar qualquer coisa para diminuir a importância que isso tem na energia delas, não é? Ou seja, no seu psicológico, acabam por empurrar para o lado. É isso que estavas a falar, não é? Sim, pôr debaixo do tapete. Olha, Yolanda, foi um gosto, um prazer ter-te aqui no nosso podcast. Obrigado e até uma próxima. Obrigada, Yolanda, foi demais. Parabéns por ser tão corajosa,
né? Por mais Yolandas, muito legal. E esse é o nosso último podcast dessa temporada, da segunda temporada. Que vocês que gostarem do nosso programa, dão um like e até a próxima temporada. Até lá. Até lá.